Olá, queridos. Aqui fala é o professor Ailton, professor de matemática da Escola Conde Pereira Carneiro, da Quinta CRE. Nós daremos continuidade às nossas postagens. Bom, eu gostaria de parabenizar aqueles alunos que estão fazendo as atividades, fazendo a correção daqueles exercícios que tem feito, né? Tem feito a conferência, tem acertado, e aqueles que estão com mais dificuldade, eu espero que continuem tentando. E aqueles que não estão conseguindo fazer, vamos lá, vamos chegar que todos podem conseguir. À medida que se esforçarem, todos podem conseguir. Estou torcendo por você, querido. A semana é 20/4 a 24/4. A página é a página 10. O exercício é o exercício número 1. Bom, o assunto aqui, galerinha, é perímetro. Bom, vou começar com o que está sendo dito aqui, ó. O perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, tá? Bom, galera, o mais fácil, como ele falou, ou, é a gente se prender a essa parte aqui, a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Uma figura plana, galerinha, é um quadrado, tá? É um triângulo, é um trapézio, um losango, né? A ideia, por exemplo, do seu chão. A ideia do seu chão é uma ideia de plano para você, tá certo? Então eu desenho aqui um quadradinho, vou fazer um exemplo para você entender aqui essa parte aqui, ó, especificamente a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então eu fiz aqui, isso não tem aí no seu material. Eu fiz aqui um quadradinho com 1 centímetro de lado. Então, esse lado tem 1 centímetro, esse também tem 1, esse também tem 1, esse também tem 1, porque é um quadrado. Então, tem todas as medidas iguais, né? Então, aqui, ó, como eu quero o perímetro, e ele está dizendo aqui que é a soma da medida dos lados, né? Então, eu tenho que somar todos os lados. Esse mais esse mais esse mais esse, tá vendo? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 4, tá vendo? Então, logo, temos 4 centímetros de perímetro. Então, você já entendeu a definição de perímetro. Aí ele vem e diz aqui que também é medido o comprimento do contorno. É só uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Mas para você entender melhor o que ele quer dizer aqui de uma outra forma, é o seguinte, vamos supor que você quisesse desfazer essa figurinha aqui, tá? Você abriu ela, literalmente, você pegou essa pontinha aqui e abriu. Abriu tudo, né? Então você vai ficar com 4 tracinhos. Esses 4 tracinhos vai dar uma reta. Você vai esticar ela. Você vai ficar com uma reta de 4 centímetros. Ó. Você pode até fazer aí no seu papel, tá? Eu não fiz aqui por falta de espaço mesmo, tá? Que eu acho que também não vale muito a pena a gente perder tempo com isso, porque a ideia mais simples realmente é você entender a soma dos lados da figurinha, porque essa palavra contorno ela é meio esquisita para você. Então, mas a ideia do contorno, só para não dizer que eu não falei para você, você pode entender assim, você abre essa figurinha, né, que cada um tem 1 centímetro, pega na reguinha aí, estica, ó, 1, quer dizer, perdão, 1, né, aí do 1 você vai pro 2, porque cada lado tem 1 centímetro, né, do 2 você vai pro 3, e do 3 você vai pro 4. Ora, você formou o quê? Uma retinha com 4 centímetros, você pegou o quê? A medida de comprimento de um contorno. Que contorno? Esse contorno aqui. Beleza? Mas não precisa dessa complicação. O tio só está falando para você entender o texto aqui, que é importante, porque às vezes um exercício ele fala em contorno e aí você fica meio perdido, não sabe o que quer dizer o contorno. Então é legal você saber, mas para efeito de exercício, você fica só com a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Agora a gente tem que saber separar essa tal figura plana. Por exemplo, aqui ele está pedindo, vamos atacar o exercício agora. Está pedindo para a gente observar essas figuras aqui, tá? E está pedindo para a gente considerar que cada quadradinho, tá, tem 1 metro de lado, né? Então aqui você tem, por exemplo, eu desenhei um quadradinho aqui
que tem 1 centímetro de lado. Aqui ele está desenhando quadradinhos, ó, tá vendo? Todos eles têm 1 metro de lado. Então essa medida, por exemplo, daqui, ó, daqui até aqui tem 1 metro, daqui até aqui tem 1 metro. Todos eles têm 1 metro. Daqui até aqui tem 1 metro, tá? Tudo. Então, ó, ele tá pedindo para que você encontre, tá? Qual dessas figuras aqui que vai ter 18 metros de perímetro. Então, essa aqui ele chamou de figura 1, essa de figura 2, essa de figura 3, essa de figura 4. Então, repare o seguinte, ó, que você tem que pegar a medida, a soma das medidas dos lados dessa figura plana, né? Então, essa figura plana ela tem esse formato esquisito aqui. Então, ó, por isso que a gente tem que entender, nesse caso aqui, é legal a gente saber o que é o contorno. Olha só o contorno da figura, ó, olha aqui, ó o contorno. Olha, acompanha com a caneta aqui que eu tô fazendo, ó. Olha aqui o contorno, ó. Tá vendo? Ó, vou continuar fazendo para você visualizar, ó, o contorno, ó. Tá vendo? Viu? Esse é o contorno. Então, você escolhe, ó. Por exemplo, vou escolher esse começo aqui. Vou começar a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo? Então, eu contei o quê? 16 metros, né? Então, o perímetro da figura número 1 é 16 metros. Então, eu vou escrever aqui, só para a gente se situar, né, que o perímetro da figura 1 é 16 metros. Bom, então não é a figura 1, né, porque ele quer a figura que tem 18 metros. Então, vamos observar a figura 2 agora. Ó, figura 2, eu tenho aqui, ó, 1, 2. Cuidado para não se perder. Tá vendo? Se eu comecei aqui, eu tenho que parar aqui. Eu não posso contar aqui de novo. Tem que estar atento a isso, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Olha o contorno. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! 18. Não vou contar aqui de novo porque eu já contei. 18. Então, qual é o gabarito? Né? A figura 2, porque a figura 2 tem 18 metros de perímetro, tá? Gabarito, letra B, tá? Então, eu nem preciso contar as outras, tá? Mas se eu quisesse contar, né, eu tenho que observar que o contorno é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí você verificar, tá? Ó. Tá vendo? Mas se você quiser conferir, eu não vou fazer pra gente não perder tempo, tá? Mas esse daqui tem 16 metros de perímetro, tá? E esse daqui tem 14, tá? Metros de perímetro. Eu não vou fazer porque não há necessidade. Bom, esse daqui é o seguinte, ó. Então, finalizamos o exercício número 1. Esse exercício número 2, a gente tem essa figura aqui, tá? E o que aconteceu? A Clara, ela repartiu. Quando ela repartiu, repare que essa marcação azul aqui, em destaque, quando ela repartiu, essa parte aqui, ó, que eu tô sinalizando para você, ó, é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui eu vou chamar até para te situar que essa parte é a parte de número 1. Tá vendo? E essa parte aqui, tá vendo? Que foi separada aqui, ó. Agora que eu tô marcando, ó. Essa aqui, eu vou sinalizar para você e vou dizer que é a parte número 2. Tá vendo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a diferença entre o perímetro dessas duas partes obtidas. Então, é a mesma estratégia que a gente fez no primeiro exercício. Só que para responder isso, eu vou ter que saber o perímetro dessa figura e o perímetro dessa. Só que a gente vai ser esperto aqui. A gente não vai
fazer todo esse cálculo aqui. Eu não vou contar todos os tracinhos, né? Aqui a gente observou a necessidade de contar tracinho, mas eu não vou contar todos os tracinhos, tá certo? Por que eu não vou contar todos os tracinhos? Porque, por exemplo, essa parte azul aqui, tá vendo? Eu não preciso contar, porque essa parte azul tem a mesma quantidade de tracinho. Então eu vou contar essa parte de tracinho dessa figura 1 e a figura 2, que é a mesma coisa, tá vendo? Essa parte azul aqui, ó, é dos dois. Então eu não preciso contar essa parte azul, tá certo? Então a parte azul tá, né? Não preciso mexer, não preciso me preocupar. Essa parte aqui também, ó, esse lado aqui, queridos, é igual a esse. Então essa parte aqui, ó, é igual a essa aqui. Então eu também não vou contar essa parte. Então o que eu preciso contar, na verdade? Eu preciso contar o quê? Essa parte aqui, que tá vendo? Essa parte e essa, tá vendo? Da figura número 1. Vamos contar? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, eu tenho um total de 8 tracinhos aqui. Aqui, figura 1, eu tenho 8 traços. Tá? A figura número 2, eu tenho o quê? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 traços. Ora, mas a gente sabe que o total de traços dá o perímetro para a gente. A gente só não contou tudo porque a gente verificou que a quantidade é a mesma, né? Aquelas quantidades que a gente não está contando são iguais. Então, a gente só está contando a quantidade que é diferente. E a gente vai fazer essa diferença, ó. 12 menos 8 é igual a 4, porque é o que ele está pedindo, a diferença entre os perímetros das duas partes obtidas, que é 4, que é o gabarito, que é a letra B. Tá certo, queridos? Se você teve alguma dificuldade, não tem problema, você conta tudo. Ó. Vou fazer aqui, ó. Por exemplo, a primeira figura, para quem não entendeu, ó, a figura 1, você tem, ó, eu vou colocar tudo, tá? Não vou contar aqui para você, mas você tem, ó, você tem essa aqui, você tem, ó, duas partes, tá? Você tem aqui 10 partes, ó, e você tem aqui 6 partes, tá? Então você tem um total de 18 partes, ok? A figura número 2, você tem aqui um total de 8 partes, tá? Essa parte aqui, ó, você tem 8 partes. Como eu havia explicado para você, essa parte aqui você também tem 10 partes, né? Que é igual a essa. E essa parte aqui, a gente já tinha comentado, você tem 4 partes. Logo, você tem um total de 8 mais 10 mais 4, você tem um total de 22. Então, você tem 22 menos 18, que é igual a 4, que é a diferença entre os dois perímetros, tá vendo? Só que, nesse caso aqui, foi muito mais trabalhoso do que fazer isso aqui, tá certo? Aqui, desculpa, ficou um pouquinho espremido, mas é porque realmente não havia necessidade, porque o raciocínio ficou bem simples aqui, né? Eu só complementei para aqueles que tiveram mais dificuldade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até o próximo vídeo.